a gente entrou, né, para esse círculo. E aí ele puxou umas pessoas, uns médiums, para ficar na frente de uma fileira de consulente e outro para ficar em outra parte, que tinha outra parte de, no outro lado, outros consulentes sentados. E aí ficou os médios tudo assim, levantando as mãos, de mãos assim, para dar um passe, né, um passe coletivo. Aí a gente ficou um tempo lá, demos passe coletivo. Aí aí ele falou que já ele toca na gente e faz assim, que a gente já pode sair, um por um. A gente saiu e voltou para nossa posição inicial lá na frente, né, de frente para todos os consulentes. E eu já estava emanando alguma vibração, né, para a água, para que os consulentes bebessem. Tava bem forte a vibração. E quando eu fui servir os médiums, que era para eu levar o copo para o médium, servir assim na frente e dar para o médium, eu recebia muita vibração. Foi mais forte ainda a vibração, que eles até me ajudavam a tocar no copo assim, para eu não sair derramando toda a água, sabe? E aí eu fui servindo todo mundo, daí a entidade falou, não esquece que tem lá dentro. Eu pensei, porque sempre fica uma água, um vidro assim, com água no congá. Sempre fica lá, uma água mega master puro axé, que ela vive lá. E tanto é que ela enche de bolhas assim dentro, assim, é água mineral, em temperatura ambiente, que sempre fica lá. Sempre, sempre fica lá. E muitas vezes eu observo que eu fico nessa parte, né, da questão da cura, eu fico lá dentro do congá, e as bordas ficam pura bolha, como se tivesse água com gás, não tem, que enche de bolha. Eu acho muito interessante. E aí eu achei que ele falou que, tipo, se acabar tem mais lá, que é mais água, né? E nisso, tá, ok, então vou meter água aqui pros médios, né? E não fui dosando água. Aí ele falou, tem mais lá dentro, mas era o quê? Tinha uma médium lá dentro, que ela estava sendo preparada para dar passe, eu já tinha dado passe, não tô me lembrando da sequência, mas tinha uma médium lá. Aí eu entrei para colocar água para ela, deu um dedo assim de água, eu olhei, falei, acabou. Aí ele olhou assim, aí na hora eu falei, poxa vida, uma água pura axé dos consulentes, eu não vou beber, porque ele até olhou para mim, para você. Aí eu tô de oxo, fiquei... É hoje que eu levo um pito aqui do grande. Aí eu acabou. Aí a médium lá bebeu. E aí eu fiquei sem, eu fiquei lá fora. Poxa vida, podia ter dosado. Fiquei sem água do axé. E pensando, poxa vida, um axézão desse, hein? Perdi esse axé e eu... Aí eu fui lá pra frente. Aí nisso foi liberado os consulentes. E a entidade pegou e falou para uma médium lá, né, da casa, pediu para uma médium entrar lá dentro, pegar essa água, dela ver que esse vidro para cá, e aí para o salão grande. E aí ele falou, pegue 2 copos e coloque água dentro, coloque essa água, que eu falei que fica sempre no congá. Aí ele falou, coloque nesses 2 copos, dela preencheu e aí ele disse, agora guarda de volta lá no congá esse vidro, né, com água. Aí ficou essas 2 águas lá. Aí ele olhou pra mim e falou bem assim, você sabe de onde vem essa água? Aí eu falei, do congá. Aí ele fez assim. E aí ele disse bem assim, sabe quem é o único médium que pode beber essa água? Aí eu fiquei olhando pra ele, né? Aí ele disse, é só o mestre da casa que pode beber essa água, ninguém mais bebe ela. E aí eu, verdade. Fiquei pensando, né? E ele falou, e o outro copo, você sabe pra quem é? Eu, eita, não sei não, não sei pra quem que é essa água. Aí ele, essa água é pra você. Aí eu... Aí na hora me veio, eita, eu fiquei pensando, eu tava toda preocupada que eu fiquei sem a água do axé que os consulentes fluidificaram. E aí ele me dá água do congá. Aí eu, eita... Aí eu fiquei... E aí ele me explicou bem assim, lembra que eu te falei do início? Que hoje seria o início? Aí eu disse sim. E ele falou que era uma escolha, que era pra eu fazer. Se eu iria beber essa água ou se eu não ia beber essa água. Que, como é explicado ali na casa, o mestre me explica que a minha espiritualidade ela é muito, muito elevada. Eu explico, eu falo assim que é o jeito que é me falado, só que eu não compreendo
a elevação dessa espiritualidade. Eu sinto algo aqui dentro, mas eu não sei explicar essa questão, que elevado é essa questão, né? E ele explicou, depois veio outra entidade, né? E me explicou que essa água seria para acelerar um desenvolvimento meu. Ele explicou bem assim, que se eu beber, vai acelerar meu desenvolvimento, mas se eu não beber, eu vou desenvolver do mesmo jeito, só que mais lento. Mas só que eu vou desenvolver do mesmo jeito. Ele até brincava, você vai se ferrar mais rápido ou você vai se ferrar mais devagar, mas você vai se ferrar do mesmo jeito. Ele brincava assim comigo, né? Mas ele explicou, eu falo brincando se ferrar, mas não é essa questão, que a espiritualidade jamais vai lhe fazer mal. Ela jamais vai interferir no seu querer. Você tem um livre-arbítrio, mas você veio para fazer algo aqui na Terra. Então, independente se você querer acelerar ou não acelerar, isso vai acontecer. Você veio destinada para, vou usar essa palavra destinada, para fazer o que foi acordado lá em cima, né? Só que você precisa desenvolver para lembrar do que você acordou lá em cima, que você vai fazer aqui na Terra, em Terra. E isso foi explicado para mim. E teve um momento, aí só de lembrar dá vontade de chorar. Teve um momento que quando estava me explicando, ele disse um momento bem assim, que quando estava explicando sobre a água, que tem um ser, né, comigo, que batalha comigo, que sempre batalhou comigo e continua batalhando, né? E no momento me veio na mente, na cabeça, quem era, que é o meu companheiro, meu marido. E na hora ele me olhou assim e fez assim. Aí ele, sabe quem eu tô falando? Só que no momento eu questionei muitas coisas, assim, sabe? Eu fiquei, será que é no espiritual ou aqui? Por que ele? Quem é ele, né? E aí eu disse que não. Aí ele, não sabe? Aí eu fiz assim, porque eu questionei, será que quem que tá batalhando comigo? Só que depois, quando eu vim pra casa, eu fiquei pensando, é ele. Ele é um grande alicerce aqui nessa questão espiritual pra mim. É como se o mundo inteiro pudesse estar desabando lá fora, mas se eu entrasse em casa e ele estivesse lá, era como se tá tudo bem, o mundo estiver acabando. Tava tudo certo, era como se tudo vale a pena se eu tiver ele ao meu lado, enfrentando as coisas da vida ao meu lado. E ele me ajuda muito, desde que a gente se conheceu, ele me ajuda muito. Ele me levanta, ele me guarda, ele me protege. E eu sinto essa confiança muito grande com esse meu companheiro. E eu sei que nesse momento de desenvolvimento da minha espiritualidade, ele está muito firme e forte ali me auxiliando. Porque várias vezes eu já pensei em desistir, porque não é algo simples. E a gente que tem algo, a gente recebe muito ataque e é difícil a gente segurar, né? E ele me ajuda muito a ficar firme nisso que eu tenho que fazer, que eu não sei o que ainda. Ele me ajuda muito a ficar firme e me manter centrado e continuar meu caminho sem nem saber qual é o meu caminho. E se ele tá comigo, tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? E quando ele falou assim, que me veio na hora eu compreendi tudo. E teve um dia que foi falado que ele é o meu guardião, que ele é como se fosse o meu guardião aqui na Terra. E tem muitas vezes que eu acordo assim de manhã, eu tô muito cansada, mas muito cansada. Eu olho para ele também tá muito cansado. E todo dia ele levanta de manhã muito feliz, muito cheio de energia. E eu olho para ele e falo, poxa vida, nós dois guerreou, hein? Era como se ele sempre tá lá comigo, me guardando, me protegendo, mas eu vou ir fazer o que eu tenho que fazer, mas ele tá ali de resguardo, segurando tudo que é para fazer, me protegendo como se fosse uma âncora. Vai lá fazer que eu tô aqui, sabe? Eu sinto isso. E aí quando eu fico cansada, eu vejo que ele tá cansado, quando
é uma conexão assim muito forte e é muito bonita assim para mim. Eu não, assim, tem coisa que eu não comento assim com ele, é só que eu sinto e que eu ando observando, sabe? E ele é o que os ataques que eu venho, ele consegue, eu sinto que ele consegue amenizar bem menos e se, até esse menos que vem me descontrola, ele me alinha de novo para eu continuar firme. E isso foi algo muito bonito assim para mim ter essa certeza, sabe? De que ele tá lá, de que ele tá comigo. E foi muito bonito, muito muito gratificante escutar isso da entidade. Eu não sei se é ele, mas na hora quando ele fez esse questionamento, me veio ele na mente e tudo faz sentido, sabe? E eu amei muito saber disso, porque teve logo quando eu ia como consulente, começou todo esse meu processo, eu estava indo como consulente, eu fui em uma casa em que desceu uma herê, não é nessa que eu tô, é em outra. Desceu uma herê, olhou para ele e falou bem assim, cuida dela. Aí ele, mas eu cuido muito dela. Aí ela olhou assim para ele, olhou para mim, olhou para ele de volta e falou, cuida mais. E na hora eu fiquei pensando, eu falei, meu pai, por que ela tá falando isso? É que eu vou desencarnar e tá falando pra cuidar, pra aproveitar o tempo aqui, sabe? E, e aí eu não sei o que eu questionei que ela falou, é que em outra vida vocês não deram certo e vieram nessa pra dar certo. E eu, na hora, eu fiquei, ué, o que é, será? E hoje eu compreendo, assim, pode ser que não é isso que ela falou, pode ser, mas tudo hoje eu vou interligando, já tem mais de um ano isso que ela me falou, eu vou ligando que é que talvez foi uma missão, algo espiritual que a gente veio fazer aqui na Terra e não deu certo, e nessa vez a gente vem de novo para tentar de novo. Pode ser isso? Pode ser, mas pode ser que não também. Mas a questão da nossa conexão, assim, é muito, muito incrível. Enfim, aí ficou nessa questão, se eu vou beber água para acelerar o processo, para me firmar mais, para eu conseguir continuar com os trabalhos que eu tenho que exercer, né? Não sei se eu cheguei tarde, eu já perguntei pro mestre se eu cheguei na espiritualidade, nessa questão mediúnica muito tarde, e ele disse que não, cheguei no momento que era para chegar, né? Mas talvez estão precisando dessa questão espiritual que eu tenho, tá firme logo para a gente exercer logo um trabalho que não é simples, é uma casa de batalha e batalhar não é simples, não é fácil, eu sinto. E no final a entidade encostou assim a cabeça assim, eu falei, que hora que eu posso ir ali se aproximar da água? Porque daí todos os médicos querem questionar algumas coisas que aconteceu e entender, né? E aí tem uma hora que eu olhei para ele e falei, que hora que eu posso ir e ver minha questão da água? Aí ele encostou assim a cabeça assim na minha testa assim e falou que pensa bem, moça, dona moça. A gente não quer nada para fazer ele ruim. E é uma escolha que é sua, você tem o livre-arbítrio para isso. Mas a gente sempre está aqui para te auxiliar. E você nunca esteve só. E isso, hoje eu compreendo que eu nunca estive só. Desde criança que eu passei por muitas situações, questões mediúnicas e outras coisas da vida. E hoje que eu entendo que foi ataques desde sempre para eu não surgir, não continuar. Porque isso é muito explicado na casa, que tem pessoas que têm que nem o mestre, tem uma missão muito grande, né? Então, o tanto de ataque que ele foi levando para ele não despertar, não foi pouco, foi muito grande, para que ele não, o outro lado ataca, para ele não despertar e não fazer o que ele veio fazer para a luz, né? A grandiosidade do trabalho para a luz. Então, eu passei por algumas coisas e hoje eu compreendo o porquê eu ainda estou aqui, porque não era mais pelas coisas que eu passei, sabe? E eu nunca estive só. E quando falo assim, enche meu coração com uma gratidão tão grande, porque hoje eu compreendo, eu nunca estive só. E eu sou extremamente confiante em quem me acompanha, porque eu nunca estive só. E aí ele pegou e falou isso pra mim, né? E aí eu já corri, eu falei pra ele, eu nunca tive dúvida. Na verdade, eu falei bem assim, a minha escolha já tá feita há muito tempo. Porque quando eu entrei, eu já falei, eu
Eu jamais vou negar o que eu tenho que fazer, eu não compreendo ainda o que eu tenho que fazer, mas eu não vou negar. Por mais que certas coisas me assustem, mas eu não quero negar e eu não vou negar. Eu vou dar um meu passinho de cada vez, tentando compreender, mas eu não vou negar, né? E aí eu senti na hora a vibração que ele emanou. Ele emanou uma vibração, eu já sabia também. Era como se ele emanasse uma vibração, eu sei disso, eu já sabia, sabe? E é maravilhoso sentir essa questão que nem quando vem uma entidade, que é o patrono da casa, eu sinto toda a amorosidade que ele tem. Eu entro logo em choro na mesma hora, assim, que eu sinto a vibração, sabe? E é muito gratificante eu conseguir sentir essa vibração que eles emanam, que é extraordinária, de grande, é uma magnitude assim, sem explicação, é maravilhoso. Aí eu fui e minha escolha foi o quê? Beber água, porque eu não vou negar o que eu tenho que fazer. Se estão precisando de eu despertar logo para exercer um trabalho, eu vou fazer. Mesmo não compreendendo ainda o que é, mas eu sentindo toda essa questão que eu tenho, né? Não sei o que ainda, mas enfim. Aí depois que ele falou essas coisas pra mim, aí ele já ia subir, né? E aí eu corri, peguei a água e fui lá pra dentro do congá, porque a gente tava no salão grande. Fui lá pra dentro do congá e agradeci a Jesus Cristo por essa bênção que foi foi me dada por ter essa questão, né? Porque eles sempre falam que é tudo ordem de Jesus Cristo. Eles só fazem tudo o que Jesus Cristo mandou eles fazer. Eles não fazem coisas porque eles querem. Então, agradecer muito a Jesus Cristo, a espiritualidade que me acompanha, por me dar essa bênção. Eu não compreendo o que é ainda, mas que eu estou livre, eu estou aberta a compreender, a entender. E eu agradeci muito, muito mesmo, porque eu sinto que é uma bênção de, que nem já foi dito, ia acontecer, só que vão acelerar, não sei se é por uma questão do processo que a casa está passando, que como já falei, que é uma casa de batalha, e a gente está passando por uma batalha bem grande, bem difícil. E eu não sei se está tendo esse aceleramento para a gente conseguir combater esse o que está nos cercando, e está se cercando, chegando, e não sei se é para a gente unir forças logo para conseguir, né? Então agradeci muito e bebi água, que não tinha dúvidas para mim. Quando ele já falou, eu já sabia a minha posição, eu já sabia o que eu iria fazer. E tem muitas coisas que é me falado, eu não sei explicar, que nem a confiança, que falam que eu tenho muita confiança. E já me perguntaram, você sabe explicar essa confiança? E eu disse, não. E a entidade já falou, então tá certo, porque se você soubesse explicar, estava errado. Vem de algum local que eu não, de algo que eu não compreendo, mas eu confio muito. Então, é mais uma confiança que eu tenho, que quem me acompanha nunca me abandonou, sempre esteve comigo e nunca deixou nenhum mal acontecer comigo, e não é agora que vai deixar, né? Que agora que eu tô entrando nesse caminho da espiritualidade, esse caminho mediúnico, né? Então é isso, mais um relato que eu quero deixar gravado aí, para quando eu precisar rever algumas coisas, para eu aprender, compreender, tá aqui, mais um relato. Então é isso, tchau, beijo, fui!